Bom, pessoal, estamos aqui para mais um dia do nosso desafio e chegamos ao terceiro dia e estou muito feliz de estarmos aqui mais uma vez, sendo desafiados. Todo desafio, queridos, é uma mudança, a transição, é uma mudança, é um chamado a sair de um lugar e ser transportado para outro. A palavra do Senhor diz que o Senhor nos transportou do império das trevas para o reino da luz, da revelação, do entendimento, aonde desfrutamos de tudo que Deus é e de tudo que Deus tem. Como filhos amados, como pertencentes à nova aliança, não por merecimento, mas por revelação, entendimento e o amor de Deus que nos alcança e que veio antes de nós e nos constrange. A palavra constranger ali é juntar os pedaços. Eu não sei como você está hoje, mas com certeza existem pessoas aqui que ainda estão em pedaços e precisam ser restauradas, precisam ser renovados. Queridos, a finança, ela é o reflexo da saúde espiritual e da saúde na alma. Isso vai se manifestar na sua saúde também, física e na sua saúde emocional. Entende? O inimigo veio para roubar, matar e destruir. O Senhor veio para dar vida e vida em abundância. Vida e qualidade de vida. Vida eh, fora dos padrões de miséria, de pobreza, de morte. E quando nós falamos de luz, nós falamos de revelação. Quando nós falamos de trevas, nós falamos de ignorância ou de morte. E muitas pessoas estão aqui, queridos, dentro de um contexto de morte financeira. Dentro de um contexto de maldição financeira. O que é maldição? É um mal em ação, fruto ou resposta, uma resposta espiritual fruto de uma desobediência. Desobediência a quê? A um princípio escrito na palavra que nós ignoramos, passamos por cima, muitas vezes esquecemos, mas tudo fica registrado. Eu chamo até de SPC do céu, né? São registros, irmãos. Existem memórias, existem registros, existem coisas escritas sobre mim e sobre você, que o tempo não apaga. O que vai apagar é o quê? Arrependimento, confissão, muitos casos vai se aplicar restituição, e nós temos que ser rápidos nisso, irmãos, para que possa ser desobstruídos. Entende? Eu vou dar um exemplo, o Serasa e o SPC não vão desaparecer só porque você falou que agora você vai resolver suas dívidas. Não, queridos. Você tem que ligar, tem que ter um esforço, tem que ter uma negociação para que essas áreas sejam liberadas. E depois você vai ter que fazer movimentos financeiros eh, saudáveis para que esse órgão ele consiga ver que você está avançando, que você está crescendo e como você está conduzindo a sua vida financeira. Daí sim vai ser liberado mais crédito. Daí sim você vai caminhar com mais liberdade, poder fazer mais compromissos com responsabilidade. Muitas vezes, queridos, o serviço de proteção de crédito ali é você sendo protegido de você mesmo, para não fazer mais besteira. Então, muitas vezes, irmãos, o contexto de limitação financeira
é um sintoma de que nós precisamos agora tomar atitudes para mudar o nosso quadro financeiro, porque existem comportamentos não alinhados que podem estar nos levando para esse nível de escassez. De um modo ou de outro, nós temos responsabilidade. Irmãos, existem coisas que são oriundas de, ou são resultado de um compromisso que você fez confiando em outro. Eu não falo nem isso, entende? Porque às vezes você é um comerciante e você tem uma cadeia de clientes e de fornecedores ali, que se uma dessas pontas falharem, fatalmente vai ter resultado. Agora existem coisas que não, são comportamentais, são dívidas que eu faço por emoção, são coisas que eu faço por impulso, são coisas que são, sabe, é o reflexo de uma falta que se manifesta no excesso de alguma outra coisa. Às vezes é no gasto, às vezes é na avareza, e nós temos que ser equilibrados nisso tudo. E o Senhor quer nos mover para agir, não nas nossas próprias forças, mas é no poder do Espírito. Irmãos, Deus me mostrou esse ano uma coisa curiosa. O número 2023 e me mostrou a soma de todos eles ali, e eu achei interessante, porque olha só, 2023, 2 mais 0 deu 2. A soma de todos eles deu 7, né, 2 mais 0, mais 2 mais 3. Ainda está travando, gente? Espera aí. Ok. Melhorou? Agora melhorou? Diga aí, pessoal. Beleza. Ok. Tenta sair e entrar novamente. Tinha um serviço de streaming aqui sendo transmitido. Agora veja se melhorou. Beleza, pessoal. Então, o número 2, como soma de 2 mais 0. O número de 7, que é a soma de todos os números. E a soma dos últimos números, que é 2 mais 3, 5. E aí, o Senhor trazendo esse entendimento. O 2 representa a questão de unidade, vai representar a separação do santo do profano, vai falar de 2 caminhos, o caminho estreito, vai falar de 2 estruturas, a construção da da nossa casa na rocha ou na areia, e vai falar de decisões. O número 7 vai falar da plenitude do Senhor e me remete a fluir nos 7 espíritos de Deus, que está lá em Isaías capítulo 7, versículo 11. É o Espírito Santo de Deus, sendo manifesto de 7 formas diferentes, com 7 essências diferentes. Vamos abrir lá, Isaías capítulo 11. Isaías capítulo 11.
A partir do versículo 2. Bom dia, gente. Acorda, acorda. Vamos? E repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Ó, o nome impronunciável de Deus. E aqui existem 72, ou mais de 70 desdobramentos aqui, ó. Yavé, ou Jeová. E aí que você vai ter o quê? O espírito de sabedoria. Que é sabedoria? Vem dessa palavra aqui em hebraico, chokmah, significa sabedoria, habilidade para a guerra. Ó. Você já tinha parado para pensar em sabedoria como habilidade para a guerra? Sabedoria em administração, perspicácia, sabedoria, prudência em assuntos religiosos, ética religiosa. Sabedoria. O Senhor te dando habilidade para guerrear. Espírito de entendimento. E dessa palavra aqui, ó, biná, compreensão, discernimento, faculdade, objeto personificado. O Senhor te dando habilidade para reter e aprender coisas novas, reter informação e conhecer coisas novas. Conselho, aqui ó, vem dessa palavra etzá, que é conselho, desígnio, propósito. Lembra daquela expressão que toda empresa tem? Missão, visão e valores. Isso aqui, ó, quando você tem a sua missão, sua visão, os seus valores claros, é o Espírito Santo do Senhor nessa faceta do Espírito de conselho, te direcionando o caminho que você deve andar. Que vai te direcionar a clareza de propósito e se mover na vontade de Deus. Espírito de fortaleza. Vamos ver o que que significa? Vem dessa palavra aqui, ó, geborá, que significa força, poder, valentia, bravura, poder para fazer atos poderosos de Deus. Aqui, ó. Então o Senhor está te dando o espírito de fortaleza, o espírito de valentia para ir para cima. Vencer, despojando o inimigo e aumentando os seus despojos. Todas as vezes que tem batalha espiritual, irmão, tem despojo. Por isso que eu amo e eu entendo, assim, que todas as vezes que eu saio de uma batalha espiritual, todas as vezes que eu venho aqui, abrir os olhos dos irmãos, todas as vezes que eu venho aqui em Deus, trazer entendimento, todas as vezes que eu oro por alguém, todas as vezes alguém é tirado do cativeiro, eu me torno mais rico, mais próspero, mais abençoado, com mais autoridade, com mais patente, não é? Eh, mas o inimigo ele quer fazer o quê? Que você tenha uma mentalidade de que haverá retaliação, que isso não é para você, mas o Senhor te dá aqui o espírito de valentia para ir para cima, para despojar o inimigo, para se posicionar. A palavra do Senhor diz que Satanás, os seus demônios, o inimigo, ele será sentenciado através da nossa obediência. Então, só de você obedecer e se alinhar à palavra do Senhor, o inimigo já começa a ser vencido. O espírito de conhecimento e o espírito de temor do Senhor. Então aqui, ó, esse conhecimento vem de Da'at, que vem da raiz Yada, que significa louvor, discernimento e uma vida que louva a Deus. E o espírito do temor do Senhor. É literalmente medo, terror, temerosa, aterrorizante, reverência, respeito, sabe? Respeito, vem dessa palavra aqui, ó, irá. O reverência ao Senhor. Você lembra um tempo atrás, nem de boné na igreja você entrava. Eu sei que é um uso e costume, queridos, mas é uma reverência ao Senhor. Esse temor ao Senhor precisa ser resgatado.
Então, nós precisamos ser libertos, curados e fluir nos 7 Espíritos de Deus. E o número 5, queridos, fala de serviço, fala de ministério, fala de produtividade das mãos aqui, ó, 5 dedos. Então, fazendo essa distinção, fazendo escolhas certas, tirando tudo que não presta e colocando de lado, fluindo nos 7 Espíritos de Deus e servindo os irmãos em amor, transbordando no reino, fazendo algo produtivo, sendo produtivo, nós estamos trazendo o reino de Deus aqui para a terra. Ô glória, hein? Manifestando o reino. É isso que o Senhor nos deu aqui como propósito. Quem está entendendo? Diga eu aí no chat. Sei que Deus não está limitado à roupa que eu visto, mas sim ao coração que eu tenho. Um coração quebrantado diante dele. Mas o Senhor quer nos dar o resgate, novamente, do entendimento do espírito do temor do Senhor no coração do homem. Amém? Bom, voltando aqui, queridos. O Senhor quer nos libertar, principalmente dos pensamentos fortificados que nos levam para longe da vontade de Deus. A palavra diz, em Romanos capítulo 12, versículo 2, não vos conformeis com esse século. Nós entendemos, irmãos, que tudo que Deus criou é dele. Mas o sistema mundano não é de Deus. O sistema que roda hoje, o Senhor diz que ele jaz no maligno, ele se apoia no maligno, ele descansa no maligno, não é de Deus. Então, nós temos que passar por um reset, por uma formatação do nosso HD espiritual e trocar o nosso sistema operacional, tirando todo o sistema grego, cartesiano, lógico, matemático, romano, helenista, pelo sistema Sião. Porque se eu não mudar o meu sistema operacional, ele não roda. Igual, eu estou aqui com um sistema operacional macOS. Se eu colocar um executável Windows aqui, ele não vai rodar. Não vai rodar. Por quê? São sistemas operacionais diferentes. É por isso que muitas vezes a gente vai na igreja e não entende. Por isso que muitas vezes nós somos expostos a um ensino da palavra um pouco mais profundo e nós acabamos não entendendo, e por não entender a gente não consegue obedecer, e não obedecendo não vem respostas. Estão entendendo? Então precisamos ter esse nível de esclarecimento aí. Mudar a mentalidade para poder experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Há um desenho do céu, irmãos, para a sua vida. Há algo que Deus preparou para você ser e fazer. O inimigo, ele quer fazer o quê? Ele quer distorcer, quer gerar um antidesenho, quer gerar uma caricatura para que você seja uma pessoa totalmente longe daquilo que Deus quer. Mas o Senhor quer firmar os seus pés na rocha. E deseja que você avance no nome de Jesus. Amém, queridos? No dia 1 nós falamos sobre o Salmos 25, falamos sobre reconhecer que nós precisamos de mudança, falamos um pouco sobre prosperidade,
Falamos que libertação é um processo, é como uma cebola, um repolho, são camadas. Então, todos os dias nós temos que chegar diante do Senhor e falar: Espírito Santo, o que foi que eu e os meus familiares fizemos que desagradou o Senhor nessa área? Você vai ver pelo fruto se conhece a árvore. É Mateus capítulo 7, versículo 20. Então, como saber que eu preciso ser liberto numa área? É só eu ver quais são os sintomas de, que estão afluindo na minha área. Nessa área, se é na área financeira, se é na área emocional, na área espiritual, se é na área física, entendeu? As coisas precisam ser alinhadas conforme aquilo que acontece no céu, lá lá no livro de lá no na oração do Pai Nosso, né? Que a tua vontade seja feita na terra, como ela é feita aí no céu. Então, não é vontade de Deus que você fique doente. Ou no céu haverá doentes, no céu haverá enfermos, no céu haverá tristeza, haverá dor. Não, irmãos, então eu preciso manifestar isso agora já. Realidades do céu invadindo as necessidades da terra. Ou nós mudamos ou tudo se repete. Irmãos, todo o processo de dor, ela é um convite à mudança. Se doeu muito, mesmo assim, é como se abrisse um portal, uma porta, uma nova dimensão para que você atravessasse. Mas existem muitas pessoas que estão já quase atravessando, estão com o pé no lado de lá, mas aí retrocedem e nunca avançam. Aí vão repetir ciclos, ó, repetindo ciclos, repetindo ciclos. Em vez de ter uma semana nova, tem uma semana de novo. Em vez de ter um mês novo, tem um mês de novo. Em vez de ter um ano novo, tem um ano de novo. Talvez você teve o avanço de um ano e já tem 10 anos que você tem um negócio, que você tem hã, uma profissão, aí você acha que você tem 10 anos de experiência. Não, irmão, você tem 10 anos, você tem um ano de experiência, talvez, e repetiu por mais 9 anos. E nunca cresceu, nunca aprendeu algo novo, e isso é ruim. Ou nós mudamos, ou nós repetimos a fase, ok? Falamos de 5 sinais de que uma pessoa pode estar dentro dessa dimensão, dessa influência do espírito de Mamon nas suas finanças, do comando de Mamon, sempre endividado, gasta dinheiro quando está deprimido, fica angustiado, fica angustiado quando precisa comprar algo para ela própria, usa o dinheiro para dominar as pessoas, ela sempre convida os amigos e quer pagar a conta para mostrar que tem dinheiro sobrando, mesmo que não tenha condição, ou não paga nada, não é generoso, é como se diz, avarento. Então, primeira coisa, nós precisamos entender que nós estamos passando não é normal. É comum, muita gente passa, porém não é normal. Normal é você viver pela palavra aquilo que ela representa. Nós falamos do ciclo da derrota financeira, nós falamos sobre o dia 2, nós falamos da atmosfera de Mamon, nós falamos que eh, como o inimigo ele pode eh, latir à vontade quando você está longe da atmosfera e do perímetro dele. Mas se você chegar perto demais, e se você estiver no lugar onde essa corrente dele alcança, irmãos, é cada pedaço seu que vai ser arrancado. É cada mordida feia. Saia do território do inimigo. Como que nós entramos no território do inimigo? Aí nós começamos a falar dos antiprincípios que nos fazem entrar nas frequências de Mamon, que nos fazem entrar na atmosfera de Mamon, que nos fazem entrar no ambiente de Mamon. E nós entramos no ambiente na terra do inimigo quando nós quebramos princípios. E nós estamos vendo agora 30 pecados que nos fazem entrar para dentro da atmosfera desse espírito maligno, desses comandos de destruição
financeira e emocional, nos levando para longe de Deus. Então nós falamos que cobrar mais do que é justo, adquirir dinheiro com mentira, nós temos que nos arrepender disso. Anota aí, queridos, tudo que você precisa abrir mão nesses dias, chegar diante do Senhor, se ajoelhar e pedir perdão, levantar uma medida de arrependimento urgente. Há um tribunal, irmãos. O inimigo, ele acusa de dia e de noite, e ele vai acusar em cima da quebra de princípios, tá? Dos vacilos que nós damos. Realizar investimentos secundários desnecessários, adquirir dinheiro com roubo, ser fiador, suborno, corrupção, tomar decisão sozinho e não buscar conselho para negócio. Isso aqui é orgulho, ó, o mais alto nível. Tem lá Sebrae, tem aí consultores financeiros, tem pessoas que podem te ajudar, mas não, não, eu sei me virar sozinho. Não conheço uma pessoa que não tenha quebrado se não for por orgulho. Eu não conheço. Não conheço uma pessoa que deixe de crescer a não ser por orgulho. Orgulho. E entramos agora no dia 3. Nós vamos entender aqui, irmãos, a sabedoria bíblica para avançar e alguns cuidados na caminhada que nós precisamos ter. Então fica aí atento àquilo que o Senhor quer falar, àquilo que o Senhor quer fazer. Irmãos, para a gente entender, eu gosto muito de falar dos conceitos hebraicos da fé. E nós temos que entender, irmãos, que Deus escolheu esse povo, o povo de Israel, os judeus, porque Deus revelou os oráculos dele para esse povo, irmãos, os segredos para esse povo, os exemplos de sofrimento ao desobedecer os mandamentos de Deus vieram sobre esse povo. Eles passaram por grandes vitórias e grandes derrotas. Vitórias quando eles obedeciam os princípios do Senhor, e derrota quando eles desobedeciam. E a palavra diz que nós estamos ligados a essa oliveira. Nós somos extensão, pela misericórdia de Deus, e os gentios hoje podem desfrutar da mesma promessa ligada a Abraão e ligada ao povo de Deus. Entende? Então, irmãos, há segredos nesse povo. Nós temos que entender que, ao decorrer do tempo, muitas coisas foram perdidas por algo chamado antissemitismo. No fundo, muitas pessoas têm aversão aos judeus, mas isso tem uma raiz lá atrás. As pessoas, mas foram os judeus que crucificaram Jesus. Não, irmãos, foi o seu e o meu pecado, foi isso não. Entende? E hoje nós vamos entender aqui alguns segredos do povo judeu para prosperar. Tem alguma coisa aí, ó, 0,2% da população mundial são judeus. 11% dos bilionários no mundo são judeus. 20%, em uma outra pesquisa eu vi que era 25% dos ganhadores de prêmio Nobel no mundo foram concedidos a judeus. 50% dos bilionários estadunidenses são judeus. Irmãos, tem alguma coisa aí, não tem? Você quer entender alguns princípios que levam esse povo a prosperar? E não tem jeito, gente. O mundo hoje, ele está programado para respeitar você quando você tem resultado. Felizmente é assim. E nós precisamos, irmãos, sair das atmosferas de autocondenação, as atmosferas de miséria, e entendermos esses processos, esses passos aqui para a gente avançar.
E depois nós vamos começar a quebrar mais coisas ali, entender mais daqueles outros 30 princípios ou antiprincípios que nos fazem, retroceder ou sermos roubados. E entrarmos para dentro dessa atmosfera, desse quarto, dessa gaiola espiritual, dessa câmara de gás que vai nos adoecendo ao pouco a pouco. Então vamos entender aqui, irmão, alguns segredos do povo judeu para prosperar. Vamos lá? Quem está preparado? É. Vamos lá. Seja o melhor naquilo que você faz. Faça com excelência. Provérbios capítulo 22, versículo 29. Aqui existe uma palavra chamada perito, né? Vês um homem perito na sua obra, perante os reis será posto, e não entre a plebe. Então aqui a palavra, perito, ela significa mahir, vem da palavra mahir, procedente de veloz, rápido, habilidoso, pronto, ser bom no que faz, excelência no que faz. Precisamos disso, queridos. O nível de excelência é extraordinário. O Senhor está nos chamando. Então, não importa em qual profissão você está, em qual profissão nós estamos, nós devemos ter um nível de excelência. A palavra diz que não é apenas porque às vezes nós queremos reconhecimento, né? A gente faz, 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 não tem reconhecimento nenhum. Não importa se não há reconhecimento. Seja excelente, precisamos ser excelentes. Mesmo que sejamos assistente de pedreiro, nós temos que ser o melhor assistente de pedreiro. É o que nós chamamos aqui de tem o meia colher, né? Tem o pedreiro meia colher que, muitas vezes é o servente que sai para ser pedreiro, né. Não, irmãos, olha, o Senhor nos chamou para sermos excelentes. Se o assistente de pedreiro, ele servir com o máximo de excelência que ele puder, logo, logo ele está sendo o melhor pedreiro, e será colocado para trabalhar para pessoas que podem pagar mais. Será colocado para trabalhar em ambientes ou para pessoas porque tem confiança. Então, independente do que nós fazemos, temos que fazer o melhor e com excelência. Eu não estou falando perfeccionismo, tá, gente? Eu estou falando excelência. Estou falando de diligência. Eu gosto muito de uma expressão daquele livro de Salomão, o homem mais rico que já existiu, o conceito dele para diligência. Eu achei muito interessante. Ele fala assim, ó, que é a habilidade, o que é diligência? É a habilidade adquirida que combina persistência criativa, esforço inteligente, planejado e executado de forma honesta e sem atrasos, com competência e eficácia, de modo a alcançar um resultado puro dentro do mais alto nível de excelência. Muito interessante. Depois eu vou até colocar lá no grupo.
Eu acho que a gente devia fazer um quadro disso aqui e perseguir isso aqui, irmão. Diligência, sermos excelentes, ok? Seja melhor naquilo que você faz. Número 2, sempre cumpra a sua palavra. Irmãos, olha, isso aqui são, princípios, olha só, provérbios. O povo judeu, eles seguem muito isso aqui, ó. Poderia dar mais de 5 segredos aqui, que eu fui descobrindo ao longo do tempo. Então, nós devemos cumprir sempre a nossa palavra. Provérbios capítulo 22, versículo 1. Provérbios 22, Provérbios 22, capítulo 1. Diz assim: mais vale o bom nome do que muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que prata e ouro. Então aqui fala o quê? Da reputação, da sua fama. Quando as pessoas olham para nós, elas lembram de nós como pessoas enroladas ou como pessoas excelentes? É de se pensar. Muito. Então, por exemplo, quando nós atrasamos, perdemos prestígio. Quando nós prometemos e não cumprimos, perdemos prestígio. Pessoas que querem ser sócios de outras pessoas, irmãos, querem fazer sociedade com pessoas com quem podem confiar. E há uma frase que fala assim, que são as pequenas coisas que constroem as grandes coisas. Levam anos para construir um nome, mas em um segundo você pode pegar e colocar tudo isso a perder. Então essa reputação no bom sentido, essa fama boa, ela abre portas. E o contrário fecha portas, porque senão a pessoa fala: "Não, fulano é enrolado, é alguém que não tem compromisso, não posso contar com ela". Irmãos, nós temos que ter isso, nós temos que corrigir muita coisa. Se nós não podemos fazer, nós temos de falar que não dá para fazer. Se dá para fazer, vamos fazer. Porque senão a gente promete e não faz, e qual é porque a gente tem medo de chatear, a pessoa vai ficar chateadinha, vai ficar, mas qual que chateia mais? A pessoa ouvir que você não pode fazer agora e pode fazer no outro horário, ou você prometer e não ir, ok? Terceiro, tenha mentores, pessoas com mais experiência para te ajudar naquela área. Olha, Provérbios capítulo 15, versículo 22. Provérbios capítulo 15, versículo 22. Aonde não há conselho, fracassam os projetos, mas com muitos conselheiros há bom êxito. Aqui, porque muitos projetos fracassam, porque não há conselho, ou você está aconselhando com quem não pode te ajudar, entendeu?
Onde há conselheiros, há sabedoria. Irmãos, o povo judeu, eles têm uma coisa muito interessante. Primeiro, eles têm a questão da união da família. É muito forte isso. Sentar à mesa, a união da família. E o filho, a criança, ela pergunta ao pai: "Pai, sobre isso, o que que o senhor acha? O que que o senhor pode me aconselhar?" Se o pai não souber, o que que ele vai fazer? Ele vai indicar alguém da família ou alguém da comunidade, porque eles têm muito forte isso, a união da família e a união da comunidade. E aí, ele vai pegar alguém: "Olha, procure fulano, assim, assim, assado, que tem experiência nessa área", e ele vai poder te aconselhar. Entende? Então a criança pergunta para o pai, se o pai não souber, vai indicar para alguém que sabe, entendeu? E muitas vezes nós vamos pedir, conselho para quem não tem experiência naquela área. E hoje está muito simples, né, hoje está muito mais fácil, porque você pode aprender isso através, eh, você pode aprender sim sozinho, mas a importância de ter conselheiros hoje ficou um pouco mais fácil, porque você pode ter conselheiros, pessoas que já chegaram lá, pessoas que colocam suas experiências, colocam ferramentas em livros hoje, né. Então você pode hoje ter mentores por meio de livros, vídeos, artigos, cursos, e desafios como esses que você está assistindo aqui, entendeu? Então, conselheiros, ter mentores. 4, aceite correções. Irmão brasileiro, muitos brasileiros têm problema com isso aqui, ó. Porque quando está recebendo uma correção, é dodóizinho demais, é melindroso demais. Você tem que falar com toda calma. Esse povo, irmão, gosta de ouvir na lata. E eles vão abaixar a cabeça, vão fazer uma reflexão, vão avaliar e eles mudam a estratégia ou amplificam aquilo que está fazendo por meio dessas correções. Infelizmente, irmãos, existem situações que a gente nem consegue aplicar a correção, porque as pessoas estão tão sensíveis, se ofendem com tudo. E para mim, irmãos, isso é orgulho. Então são orgulhosos, porque podem achar que sabem demais. Não, isso eu já sei. Isso eu já sei. Então tá, por que que você está sofrendo nessa área? Se você já sabe tanto. Por que que você pediu ajuda? Por que que você pediu para corrigir, sendo que você não tinha alma? Não podia suportar. Irmãos, vou perguntar uma coisa para você. Cara, quem já alcançou essa área, ele não tem tempo nem energia para poder, eh eh, te falar só o que você quer ouvir na hora que você quer. Não, ele vai te falar: "Cara, olha, tô meio sem tempo, tô meio corrido aqui, mas já vou te falar, ó, faça isso, isso, isso e isso". Se ele tiver que falar algo para você na lata, ele vai falar, porque ele não tem tempo para mimimi. Provérbios capítulo 13, versículo 8. Anotem, gente, tenham o hábito de anotar. Anotação, caderno, papel e caneta, chama-se prótese cognitiva, tá? Você estende a sua memória aí, quando você anota. Senão você vai ser um ouvinte negligente, não um operoso praticante. E tem o hábito de, eh, voltar lá naquilo que você anotou e meditar. A pobreza e a afronta sobrevêm ao que rejeita a instrução.
mas o que guarda a repreensão será honrado. Ó, vem da palavra, honrado aqui, ó, kabad. O kabed significa o quê? Ser pesado, ser importante, estar aflito, ser duro, ser rico, ser digno e ser glorioso, ser honrado, tornar-se abundante. Quem que é isso? Então aceite correções. Quinto, seja solidário, seja generoso. Não seja avarento, irmão. Semeie. Aonde você vê que é terra fértil, semeie. Seja solidário, ajudar os pobres, os órfãos, as viúvas e os necessitados. Você tem que ofertar para cima e você tem que ofertar para baixo. Com pessoas que estão numa situação um pouco mais sensível que a sua, entende? Isso vai atrair para sua vida riquezas e honra. Você ofertando e dizimando em altares alinhados com isso. E também fazendo obras de justiça, cestas básicas, vestindo pessoas em situações de esse trava-línguas aqui, né. Entende? Precisamos ser solidários, generosos. Existem tantas situações, irmãos. Existem asilos que você pode ajudar, existem orfanatos que nós podemos ajudar. Sempre quando eu posso, irmãos, a gente está ajudando alguma coisinha. Como, por exemplo, hoje tenho um trabalho de orfanato, né, de pessoas, de crianças, que a gente acaba ajudando com um pouquinho, mas a gente sempre tá lançando, né. Hoje, minha sogra, ela faz um trabalho lá na África, nós mandamos aqui da igreja, ou nós mesmo, um valor. Nós estamos sempre aqui, sensíveis àquilo que precisa e sempre semeando também. Isso é muito importante. Há um memorial que é levantado diante de Deus quando nós fazemos isso. Assim como há memoriais que o inimigo tenta levantar, assim como há memoriais que nos fazem ficar presos àquelas atmosferas, há memoriais de de vida baseado na obediência desses princípios. Anotou aí? Então, entramos aqui, já concluindo, na continuação dos 30 pecados que nos faz ficar dentro da atmosfera de Mamon. Problema no trabalho. Provérbios 27, 23 e 24. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida dos seus rebanhos, porque as riquezas não duram para sempre, nem a coroa de geração em geração. Tomou, pois, o Senhor ao homem e colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. Gênesis capítulo 2, versículo 15. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os teus caminhos e sê sábio. Provérbios capítulo 13, versículo 4. O preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes, lembra lá da diligência? Até coloquei lá no grupo. Se farta. Provérbios capítulo 20, versículo 3. Não ames o sono, para que não empobreças. Abre os olhos e te fartarás do teu próprio pão. O que tem a ver, queridos? Abrir o olho e fartarás o próprio. Tenha entendimento, procure entender, sair dessas atmosferas aí.
sair da inércia. Dedicarem-se à usura, emprestar dinheiro a juros. O que aumenta os seus bens com juros e ganância, ajunta para os que se compadecem do pobre. Provérbios capítulo 14, versículo 31. O que oprime ao pobre insulta o que o criou, mas aquele que honra e se compadece do necessitado. Mas este honra o que se compadece do necessitado. Quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta, e esse lhe paga com o seu benefício. 10. Viver para o trabalho. Aquela pessoa que só trabalha, 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 trabalha e não descansa. Você tem que tirar um tempo para descanso, irmãos. Êxodo capítulo 20. O Senhor fala sobre o Shabat, sobre você tirar o dia para dedicar à família e ao Senhor. Precisamos descansar. Não fadigueis para seres ricos, não apliqueis nisso a tua inteligência. Porventura, fitarás os olhos naquilo que não é nada, pois certamente a riqueza fará para si asas, ou seja, as riquezas vão fugir, e como águia que voa pelos céus. 11. Amaldiçoar os pais, cidade, trabalho, o salário, as autoridades. Ai, essa miséria de valor que eu recebo. Ah, esse chefe, ah, esse país, ah, o Brasil é difícil, né? Não, irmãos, abençoa, declare vida. Provérbios capítulo, se você não abre a boca para abençoar, cala a boca, não abre a boca para amaldiçoar. A morte e a vida estão no poder da língua, e o que utiliza come do seu fruto. Provérbios capítulo 11, versículo 1, o 11. A bênção que os retos suscitam, cidades se exaltam, mas a boca dos perversos é derrubada. Maltratar e explorar empregados. Não roubeis ao pobre, porque é pobre, nem oprimas o juízo, em juízo o aflito, porque o Senhor defenderá a causa deles e tirará a vida aos que os despojam. Levítico capítulo 19, versículo 13. Não oprimirás o teu próximo, e nem roubarás a paga do jornaleiro, não ficará contigo até pela manhã. No seu dia lhe darás o salário, antes do pôr do sol, porquanto é pobre, e disso depende a sua vida, para que não clame contra ti ao Senhor, e haja em ti pecado. Irmãos, prometeu que ia pagar uma coisa, e não pagar no dia. Às vezes a pessoa estava dependendo desse dinheiro. Irmão, se essa pessoa fizer uma oração, colocando diante de Deus você, está lascado. Entende, irmãos? E muitas vezes isso se remete a empresários, isso se remete também ao simples, serviço que você pede, por exemplo, para um jardineiro, prestadores de serviço, entende? Ah, volta amanhã, às vezes a pessoa está precisando ali para comprar o pão, sabe? Coisas simples, a gente não pode vacilar nisso. Amém, queridos? Então terminamos por aqui, temos que amém, queridos? Amanhã eu vou explicar mais sobre esse conceito de ofertar para cima e para baixo, tá bom? Queridos, concluímos aqui esse dia, o dia 3. Se o Senhor permitir, estamos aqui amanhã para mais um desafio. Que o Senhor abençoe sua casa, sua família. Você tenha um dia produtivo e abençoado em nome de Jesus. Deus abençoe.